convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 23 até o 28. E destacamos a primeira parte do versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. O tema de hoje é: Jesus pagou numa só vez todos os nossos pecados. Tudo já está pago. Jesus já pagou o nosso pecado na cruz. Mas então quer dizer que eu não preciso mais fazer nada para receber o perdão? A resposta é: não, eu não preciso fazer nada. Somente pedir a Deus o perdão através de Cristo. Mas pessoas que estão arrependidas e perdoadas por Deus são pessoas agradecidas. E, num sinal de agradecimento a Deus, nós corrigimos a nossa vida. Nós não queremos mais cometer aqueles pecados que estávamos fazendo. Claro, nenhum pecado. Então nós, em sinal de agradecimento a Deus, em consagração ao Senhor, nós queremos ser pessoas boas. Mesmo que nós não consigamos, porque continuamos com o pecado em nós, mesmo assim Deus nos abençoa para nós podermos fazer coisas melhores. E assim o pecado já está pago e nós temos o perdão todos os dias, todas as horas, todos os instantes, quando nós pedimos o perdão. Mas um fato que é importante dizer: quando Cristo pagou o nosso pecado na cruz, Deus não jogou esse perdão para toda a humanidade. Ele tem o perdão para quem quiser pedir o perdão, mas vai ter que pedir. E quando nós pedimos, recebemos o perdão, pedimos através de Cristo sempre. Mas se nós não pedimos o perdão a Deus, o perdão está lá, mas nós não recebemos o perdão. E esse é um ponto que o apóstolo está falando sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento eram feitos de forma basicamente anual os sacrifícios de animais e também de aves, para se adquirir o perdão dos pecados. E aquilo era feito várias vezes durante a vida de uma pessoa. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele fez uma só vez, lá na cruz, o perdão. Então, veja que Cristo ele faz uma só vez e não repete nenhum sacrifício para perdão. Por isso que nós cristãos nunca, jamais vamos quebrar uma hóstia para sacrificar Cristo. Nós não fazemos isso, porque Jesus já pagou o nosso pecado na cruz. Na hora da Santa Ceia, a consagração da Santa Ceia, nós simplesmente repetimos as palavras de Cristo. E isso é o suficiente. Nós não temos um momento para quebrar Cristo novamente, sacrificar Cristo para o perdão dos pecados, porque ele já fez isso uma vez. E esta vez é suficiente. Então o apóstolo que escreve esse texto fala assim que não é necessário Jesus pagar todos os anos ou todos os meses, novamente num sacrifício, o pecado da humanidade. Já está tudo pronto. Está tudo preparado. Por isso que nós precisamos olhar com muita atenção para essas religiões que existem no mundo, que sempre tendem a sacrificar Cristo de novo, e assim eles querem fazer, mesmo que não consigam, porque é impossível sacrificar Cristo de novo, mas eles teimam em fazer isso. Assim também essas religiões que espalham aquela ideia de que nós temos que pagar os nossos próprios pecados diante do Senhor. Então vem aquela frase: aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. Não, nem sempre se paga. Muitos morrem no pecado e vão pagá-los lá no inferno.
Outros, então, estão no pecado, se arrependem e Cristo coloca o perdão sobre eles e também já está pago aqui na terra e na eternidade. E o apóstolo aqui ainda acrescenta dizendo assim: Jesus veio uma vez para pagar o pecado de toda a humanidade, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar mais uma vez. E esta uma vez é para nos levar para a morada celestial. Novamente, nós vemos religiões pregando que Cristo vai voltar para arrebatar um grupo de pessoas e outro vai ser deixado, os chamados deixados para trás. De onde tiram essas ideias? Se é tão claro o apóstolo Paulo falar, o apóstolo Pedro falar, o apóstolo João falar, os apóstolos falam que Jesus veio uma vez e voltará uma vez para a salvação eterna. E quando Jesus subiu aos céus, os anjos falaram isso. Olha, vocês estão olhando para as alturas, ele voltará uma vez para levar todos os que creem nele para o paraíso celestial. Deus ainda nos deu tempo para o arrependimento verdadeiro e o perdão. Não adianta ficar olhando para outras pessoas, como elas estão fazendo, se estão se arrependendo, se estão vivendo no pecado, achando que isso nos justifica diante de Deus. Não, é você e Deus vão conversar. E aí você vai falar para Deus: perdão, Senhor, e Deus, através de Cristo, vai te perdoar. Mas se nós olharmos para outras pessoas e acharmos que as outras pessoas devem pagar muito mais do que nós amplamente estamos errados, porque nós precisamos ser humildes o suficiente para pedir o perdão e assim receber o perdão. E isso é tão simples de fazer, é tão fácil de fazer. Simplesmente reconhecer o nosso erro e, pela fé em Deus, através de Cristo, pedir o perdão. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, perdoe-nos todos os nossos pecados que temos diante de Ti. Tem vezes que nós demoramos um pouco mais para nos arrepender e pedir o perdão, porque nós gostamos do pecado. E isso nós queremos Te confessar, Senhor. Perdoe-nos logo. Nós estamos arrependidos, não queremos carregar os nossos pecados todos os dias da nossa vida. Por isso, dê-nos o alívio de Cristo, o perdão, para vivermos em paz contigo e também em paz com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.